Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus pelo privilégio de estarmos na presença dEle, exaltando, adorando, bendizendo ao Senhor, aplicando o nosso coração e desfrutando da graça. Tem graça de Deus sobre nós, irmãos. Tem graça de Deus derramada, manifesta sobre nós. É a razão pela qual nós desfrutamos de algo extraordinário. Isso é a graça de Deus. Não é por mérito próprio, não é pelo que nós tenhamos feito. Aliás, nada nós poderemos fazer para que tenhamos merecimento em alguma coisa. Nada, você não pode fazer nada para merecer algo da parte de Deus. Tudo vai ser graça, sempre vai ser pela graça de Deus. Nós estamos aqui desfrutando da graça, da plenitude da graça de Deus. E é isso que nos fortalece, é sabermos que não é sobre nós, não é pelo que nós temos, não é pelo que nós realizamos, não é pelo que nós concretizamos, é porque Deus é amor. Assim está escrito, que Deus é amor. E o amor dele, ele está manifesto em nosso meio. Assim, meu Senhor, nos alegramos, Pai, em tua presença. Deus, que dia extraordinário hoje, que momento, Pai, ímpar, que momento único, peculiar, Senhor, reservado em teu coração, constituídos antes da fundação do mundo, para que pudéssemos, Pai, nos reunir nessa hora e pudéssemos, Senhor, celebrar o teu nome, pudéssemos, Pai, entregar as nossas vidas a ti de uma maneira plena, ó Deus, indiferentemente a quaisquer circunstâncias que a gente viva, através, que a gente venha, Senhor, a usufruir, não importa, Pai, o Senhor encontra, ó Deus, um lugar adequado, perfeito, para que a tua palavra possa reinar, e nós, Senhor, entregamos nosso coração, o lugar do teu governo, o lugar, Senhor, onde o Senhor reina, para governar, para direcionar, para conduzir, para instruir. Assim está escrito a respeito da tua palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada, assim está escrito. E ela é apta para corrigir, para instruir, para orientar. A tua palavra, Senhor, é tudo que nós precisamos. Ó Deus, a nossa caminhada, Pai, ela está pautada nas escrituras, para que o nosso caminhar seja um caminhar de sabedoria e um caminhar, meu Senhor, projetado para um destino, aquilo que o Senhor mesmo tem traçado e desejado, Pai, para que nós venhamos a viver. Assim diz o Senhor, ó Deus, na tua palavra, ó Pai, para que nós não deixemos em absoluto, ó Deus, de sermos instruídos segundo a tua palavra. Ó Deus, manifesta a tua voz dentro de nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, faz desse momento, meu Senhor, um tempo muito especial de novidade, porque o Senhor é especialista em novidade de vida. O Senhor faz novas todas as coisas, e todo novo dia é dia de coisas novas, e queremos desfrutar e usufruir de toda essa novidade de vida que foi preparada, que está preparada, para que neste caminho nós possamos andar e possamos experimentar, Senhor, quão extraordinária, ó Deus, é a tua presença, quão valiosa, quão preciosa, Pai. Ó Deus, é a palavra do Senhor, ó Deus, que habita, que é guardada, que está, meu Senhor, preservada, Senhor, dentro dos nossos corações. E assim queremos, Pai, entregar ao Senhor a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, para que nessa hora, mais uma vez, nesse instante, mais uma vez, Senhor, prevaleça o teu querer, em detrimento à nossa vontade, em detrimento, Senhor, a qualquer que sejam as nossas expectativas, prevaleça a vontade soberana do Senhor. Não, meu Senhor, pela tua vontade permissiva, mas pela tua vontade em se constituindo, Deus, o desejo do teu coração. E, Senhor, desfrutaremos, Pai, o que é andar segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Você pode dizer amém? Ei, aleluia, louvado seja Deus. Eu compartilho com os irmãos o texto que está no 5º livro do Pentateuco. É o livro de Deuteronômio, no capítulo 8. E nós vamos precisar fazer a leitura integral do capítulo 8 por inteiro, para que a gente possa entender todo o contexto daquilo que Deus traz às nossas vidas, no que diz respeito a não nos esquecermos de nada que vem de Deus. Deus tem algo muito especial para todos os dias de nossas vidas, mas a gente não pode se esquecer
Então não se esquece não, irmão, tem algo lindo da parte de Deus, tem algo extraordinário da parte de Deus, mas a gente não pode se esquecer de toda a sua instrução, de toda a sua direção, amém? Capítulo 8 então de Deuteronômio, você encontrou, diga amém? Então vamos fazer a leitura, está escrito assim, capítulo 8, versículo 1 em diante: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra, que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que, se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor vosso Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus, aperta os cintos. Louvado seja Deus, glória a Deus. O texto, ele traz uma direção de Deus, não é claro, que não é somente para Israel, ainda que o contexto histórico faça menção ao tempo em que Israel se aproximava da terra prometida, ao tempo em que Israel peregrinava rumo a Canaã, mas não é um texto isolado
E não é um texto restrito e limitado a um fato, a uma ocasião histórica. Mas ainda assim, como instrução de Deus para Israel, nós percebemos o quanto o Senhor, Ele instrui Israel para que não deixe de obedecer a Deus. Não se esqueça de Deus. Eu sei que você vai lembrar de momentos da sua vida que foram muito preciosos, que foram muito especiais, ou de alguma forma foram marcantes para você. Isso significa dizer que foi algo que ficou registrado no seu coração. Você não se esqueceu. Na verdade, nós não nos esquecemos daquilo que nós entendemos que tem valor. Existem coisas do nosso dia a dia que a gente esquece com facilidade, não é assim? Tem coisas do dia a dia que a gente esquece com facilidade, ou talvez experiências de vida que a gente nem se lembre mais. E não é pelo tempo tão longínquo, tão distante que passou, não é por isso. É porque talvez não tenha sido marcante ou tão marcante quanto uma outra ocasião, uma outra situação que você tenha experimentado. Fato é que nós guardamos efetivamente aquilo que a gente entende que tem valor, que tem representatividade, que significa algo de grande importância para nós. É assim, a nossa vida é assim. Você vai se lembrar de coisas, quem sabe, você com uma idade mais avançada, você vai se lembrar de coisas da infância. E você vai se lembrar de coisas da infância, não é pela questão do tempo, é porque aquilo que você viveu na infância foi marcante. Você vai carregar algumas coisas que emocionalmente tiveram um grande significado, uma grande expressão para a sua vida. A vida de qualquer pessoa é dessa forma. Deus, quando fala para Israel e instrui Israel para não se esquecer da lei do Senhor, não se esquecer de tudo que Deus fez, eu percebo que o Senhor, Ele começa a elencar como se já necessário fosse lembrar para aquelas pessoas que ao longo dos 40 anos, você pode pensar, 40 anos é tempo suficiente para alguém se esquecer de alguma coisa. Quando eu sinalizei que de repente você se recorda de algo da sua infância, talvez ali a sua infância, considerando a sua infância até os seus 10 anos de idade para a idade que você tem hoje, talvez não dê os 40 anos, para mim já dá, inclusive. Mas ainda assim eu guardo essas lembranças. 40 anos, portanto, não é tempo suficiente para alguém se esquecer de algo que foi marcante, decisivamente importante para as suas vidas. O Senhor está falando para Israel, está dizendo: se lembrem dos 40 anos, a gente está chegando no fim da jornada de travessia do deserto. A terra prometida está chegando, a tão desejada Canaã se aproxima. Mas não se esqueçam dos 40 anos. E Ele já me traz uma reflexão, o Senhor me traz uma reflexão a respeito do que de fato então é importante. Porque se Israel está prestes a chegar em Canaã, algo tão desejável ao longo de gerações, ao longo do tempo, talvez aquele fosse o grande objetivo de Israel. Qual era o grande objetivo de Israel? Chegar em Canaã. Mas Deus chama a atenção que chegar em Canaã não é tudo, não é o fim da estação, não é o final da jornada. E Deus faz menção a se lembrar, a eles se lembrarem dos 40 anos que foram predecessores àquele momento da entrada na terra prometida. O que significa dizer que Deus está dizendo: a terra prometida pode ser algo desejado para você, mas não se esqueçam dos 40 anos por onde você transitou, você passou, você experimentou, você usufruiu, porque isso diz respeito à sua história. Nós não vivemos de fatos pontuais, nós não podemos viver de eventos pontuais, para que a gente não despreze a história, para que a gente não despreze o aprendizado, para que a gente não despreze a jornada. Ali está o processo de Deus, o tratar de Deus, o trabalhar de Deus. O texto quando diz, porque o Senhor, Ele te humilhou, ali a Bíblia está mostrando o quanto o povo de Israel foi tratado no deserto, por conta do seu coração endurecido. A Bíblia fala de não se esquecer de Deus. E talvez até o que esteja falando hoje para você, talvez não seja o suficiente para você se lembrar dele. Por que eu trago essa mensagem? Porque ardeu no meu coração trazer o sentido do que é viver uma realidade de vida literalmente fundamentada em relacionamento. A nossa vida com Deus, ela precisa ser vida de relacionamento. Eu preciso ter prazer, nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. Eu preciso me alegrar na leitura da palavra. Eu preciso me alegrar em estar num ambiente onde a razão do nosso encontro vai ser falar de Jesus.
não motivados por outras questões, por outras coisas. E muitas vezes na nossa vida, nós estamos motivados por qualquer outro motivo, mas o Senhor nos chama a atenção a uma motivação cujo centro dela é Jesus. Quantas pessoas você conhece que elas estão vivendo uma expectativa de uma realização nova, uma casa nova, um casamento, talvez seja aí a aquisição de um bem novo, talvez seja a realização de um curso, ou de uma porta que se abra, um emprego, uma recompensa financeira que justifique o trabalho que ela realiza. Tudo isso faz parte da vida, a gente sabe disso. Mas isso nunca pode entrar na balança da sua intimidade com Deus. Quando o Senhor fala para Israel a respeito de se lembrar dos 40 anos, ainda que estivessem perto da terra prometida, o Senhor faz alusão àquele período de 40 anos, 4 décadas, e diz: Canaã não pode ser a razão pela qual você vai se desligar de todo o tratamento que você passou por 40 longos anos. Você não vai poder chegar na Canaã, na sua grande conquista, realização, no seu grande objetivo, e achar que tudo que você viveu foi somente Deus me proporcionou para que eu pudesse chegar realmente onde eu queria, e no final de tudo vale o desejo do meu coração. Por isso que o Senhor, ao longo do texto, Ele diz para que você não diga: foi pela minha força, foi pelo meu braço, foi pelo que eu fiz, foi pelo que eu realizei. Eu desejo que essa mensagem ela possa funcionar, ela possa ter um efeito, como quem tem uma lamparina, um sinal, uma lamparina não, mas um sinal amarelo, como desses de semáforo, que na sua condição de sinal amarelo está dizendo: se liga, fica atento com relação a isso. Porque o tempo da nossa vida diz respeito muito àquilo que a gente vai fazer, o que a gente vai conquistar, o que a gente vai realizar. Mas a gente precisa saber o que realmente é importante, o que é importante para você. No Salmo 119, em que está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Para mim é claro esse texto quando diz respeito à palavra de Deus como instrumento balizador de vida. Eu preciso dessa palavra, porque se ela não estiver na minha vida, a lâmpada para os meus pés, aí é uma retórica de caminhada. Para que eu possa andar eu preciso de luz. Se eu não tenho luz, eu vou me esbarrar por um monte de lugar. Eu vou tomar tropeção por um monte de lugar. Então lâmpada para os meus pés, eu preciso andar. Pé fala de andar, né, irmão? Lâmpada para os meus pés. E os pés na Bíblia você vai encontrar uma relação direta de pés como sendo o cumprimento de uma missão, como sendo o cumprimento de um propósito, como que alguém que deseja chegar em algum lugar. Lâmpada para os meus pés é o mesmo entendimento de: Deus, não deixa que a tua palavra esteja diante de mim, para que eu não perca a direção, para que eu não perca o rumo. Quando Deus fala através de Moisés, Deus fala para Josué que era necessário que Josué se posicionasse em relacionamento, em intimidade, e compreendesse todo o histórico de vida de Moisés e aprendizado de vida de Moisés no relacionamento com Deus, e que Josué precisaria replicar isso na sua vida, precisaria colocar isso em prática. O Senhor chama a atenção de Josué, aí é capítulo 1, quando o Senhor diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O que o Senhor está dizendo é: não se esqueça. Se você não tiver palavra, se você não tiver Bíblia, se você não tiver leitura das Escrituras, você vai se esquecer. A gente não esquece daquilo que a gente com rotina pratica. Não esquece. Não esquece. Alguém que pega um carro para dirigir, você vai, para quem ainda deseja, ou quem vai aprender a dirigir, vai chegar a uma conclusão. Você vai perceber isso quando chegar esse tempo. Quando você vai aprender a dirigir, você recebe um monte de instrução. Instrução quanto aos pedais, instrução quanto à embreagem, se não for um câmbio automático, mas ainda assim, se for, você vai precisar de alguma instrução. Instrução de como manter o veículo numa linearidade, né, numa condição estável. E aí você começa a receber toda essa instrução teórica. A instrução teórica é: olha o pedal, faz assim e assado. Olha, quando você for mexer no câmbio, é assim, assim, para aqui e para ali.
Quando você estiver segurando o volante é dessa forma. Aí você, ok, estou entendendo. Entendi pedal, entendi câmbio, entendi volante. Aí você entra no carro e diz, está tudo junto, o que é que faz agora? Ainda assim vai ter alguém para te instruir, e você vai se dar conta de que na hora que você precisa olhar para frente, você está guiando o carro, você vai olhar para o pé para saber se está pisando no lugar certo. Aí você já sabe como pisar certo, você vai olhar para ver se está passando a marcha certa, mas você está com o carro andando. E eu quero fazer essa correlação com aquilo que a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para não se perder a direção. Mas chega um determinado momento que alguém que já dirige, já tem tanta prática que não precisa mais olhar para pé, não precisa mais se preocupar com a estabilidade do carro, não precisa se preocupar com passar marcha ali no câmbio. Porque isso se tornou rotineiro, isso está prático, isso está acontecendo continuamente. Imagina um projeto de Deus para Israel ao longo dos 40 anos, e como Israel escolheu ter que passar pelos 40 anos, onde o texto diz que o Senhor te humilhou. E ao que pode parecer um texto angustiante, como alguém que espizinha, alguém que pisa, alguém que machuca, não, Deus estava instruindo o povo para que entendesse o que era andar segundo a dependência de Deus. Não se esqueça do seu caminho, não se esqueça da sua trajetória. Davi, em determinado momento da sua vida, diante dos seus pecados, fragilidades, fraquezas, esse é Salmo 51. Davi diz assim, Senhor, não me lance fora da tua presença. Eu imagino Davi dizendo assim, se andando na tua presença, eu estou fazendo besteira, imagina se o Senhor me lançar fora, aí eu estou frito. Não me lance fora da tua presença, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Quando Davi fala, não retire de mim o teu espírito, é porque Davi sabia o valor de experimentar o Espírito de Deus. A canção que comumente a gente canta sobre o quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, é como alguém que diz assim, não tem lugar mais prazeroso de estar senão na presença de Deus. O que não significa dizer que você não vai viver a sua vida. Tem gente que coloca em polos diferentes, viver uma vida íntima, profunda, em intimidade com Deus, e viver a vida da rotina do dia a dia, onde as pessoas precisam trabalhar, precisam fazer, cumprir seus afazeres, precisam cumprir as suas missões. E quem disse em algum momento que alguém deixa de ser crente quando ele está numa posição supostamente de exclusividade em adoração a Deus, e quando ele está vivendo a sua rotina de vida? Quem fez essa segregação? Quem fez essa separação? Não existem duas pessoas, existe uma mesma pessoa. E aliás, é por conta disso, é por esse motivo que Deus, ele infiltra a palavra dele nos mais diversos segmentos da sociedade. Porque Deus está contando com crentes que são crentes de valor, cristãos de valor, que vão levar a palavra dele e vão fazer com que a palavra dele seja o referencial de sua vida. Então, isso significa que você vai estar trabalhando no lugar que você trabalha, e você vai se lembrar que ainda que você esteja fazendo o que tem que ser feito, você vai se lembrar que antes de tudo aquilo é Deus. Antes de tudo aquilo é Deus. Então as suas palavras serão palavras polidas e fundamentadas nas Escrituras. Você vai se lembrar que vai estar no meio de pessoas que até desconhecem o Evangelho, ou até não consideram o sacrifício de Jesus, mas você vai se lembrar que você é vetor de transformação, que você é instrumento que vai validar uma vida diferente para alguém que de repente pensa, como muita gente pensa, não ser digno sequer de pedir perdão pelos seus erros. Mas eu digo para você, ninguém é digno sequer de ser salvo, mas pela graça está escrito, sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não se esqueça daquilo que Deus tem feito, irmão, na sua vida. Não se esqueça do que Deus tem feito na sua vida. Tem uma frase conhecida de Billy Graham, em que ele diz assim: quando você se lembrar de onde Deus te tirou, você nunca vai duvidar de onde Ele pode te levar. Aí a gente começa a entender exatamente a razão de ser desse texto, porque Deus está lembrando de onde Deus tinha tirado Israel. Você se lembra que eu te tirei do Egito, Israel?
Você se lembra do Egito que eu te tirei? Lembra da promessa? Lembra da terra prometida? Lembra que ao longo desses 40 anos, você me subestimou? Lembra que ao longo desses 40 anos, vocês, ora, viviam a minha direção e ora, cumpriam e viviam a sua própria vontade? O seu próprio querer? Deus estava lembrando a Israel, dizendo, vocês estão bem perto de entrar na terra prometida. Mas não acaba chegando nela, porque quando você chegar nela, é o seu destino, tem algo para se cumprir nesse destino, tem um projeto de Deus inacabado ainda, tem um projeto de Deus em construção, tem um projeto de Deus em constituição. Mas quando Israel escuta isso, e a gente conhece da história, a gente só leu o capítulo 8 de Deuteronômio, mas ao longo da leitura das Escrituras, ano após ano, nos momentos que sucederam a chegada, a entrada de Israel na terra prometida, nós conhecemos a história e o quanto Israel tropeçou, caiu, tombou, exatamente porque estavam fazendo aquilo que Deus disse que era para que eles evitassem. Não se reclinem diante de outros deuses, não sirvam outros deuses, não se prostituam espiritualmente. E talvez na percepção de algumas pessoas, essa prostituição espiritual seja somente em relação a cultuar um outro Deus. Não, qualquer prática que faça menção a algo que afronta a direção de Deus é adorar um outro Deus. Qualquer oposição ou qualquer condição antagônica em relação à palavra de Deus, alguém está vivendo algo que não deve viver, fazendo algo que não deve fazer, o Senhor está falando de transgressão. O Senhor está falando de transgressão. Mas quando ele fala a respeito disso, ele está chamando a atenção para a dependência. E você vai ler a Bíblia e vai perceber que em toda ela, o Senhor, Ele diz de maneira enfática, de maneira clara, é que nós não podemos perder a conexão com Ele, a ligação com Ele. Eu estou lembrando da passagem de João, capítulo 4, da mulher samaritana. Jesus encontra aquela mulher, buscando água, querendo pegar água num poço, aquele poço de Jacó, está pegando água. E aí, no meio daquela conversa, uma parte que me chama a atenção é quando Jesus diz assim: mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque da água que eu lhe der se fará nele. Olha que Jesus está dizendo assim: se alguém abraçar, se alguém se alimentar, se alguém se encher da água que eu tenho para dar, essa pessoa não vai ter falta de absolutamente nada, porque ele está dizendo que ele é o tudo. Ele está se apresentando como referência. E se fará nele uma fonte tal que salte para a vida eterna. Jesus está dizendo: eu tenho tudo que você precisa para você desfrutar daquilo que está proposto como destino de Deus para a sua vida. E aí a gente faz essa conexão entre a terra prometida do texto bíblico, da Canaã física, da terra prometida, Israel, a terra de Israel, inclusive hoje, reconhecida como nação independente. Mas a gente fala também da Canaã espiritual, da terra prometida espiritual. A gente está falando da eternidade, da vida eterna. E Jesus fala para aquela mulher samaritana a respeito de se conectar com Ele. Ainda que fosse a mulher samaritana, e tem todo aquele contexto de uma relação ferida entre judeus e samaritanos. Mas Jesus está dizendo: eu estou rompendo com fronteiras. Eu estou quebrando as fronteiras. Estou abrindo o acesso para que todo mundo possa entender que conexão comigo, Jesus, liga pessoas a Deus. Para a gente enxergar o projeto salvífico de Jesus Cristo, mas um projeto de vida que está fundamentado de acordo com a vontade dEle, com a palavra dEle. Então não se esqueça do Senhor. Não se esqueça dEle. Não se esqueça que tudo que você tem vem dele. Não se esqueça que a sua saúde, a sua boa saúde tem a ver com o cuidado de Deus com você. Não se esqueça que o seu sustento vem de Deus. Não se esqueça que Deus te honra no seu trabalho. Não é pelo seu mérito, ainda que você tenha qualidades, ainda que você tenha uma boa expertise, mas Deus honra você porque convém ao Senhor te honrar. Não se esqueça que vem dele.
Não se esqueça que a sua família é saudável. E se de repente tem alguma rusga, se tem algum tipo de problema envolvendo família, não se esqueça de que até nisso Deus está tratando você e coloca você como instrumento transformador nesse tempo de contenda, nesse lugar de contenda, quem sabe? Mas todas as coisas têm um viés espiritual. E a gente precisa enxergar tudo com um viés espiritual, dentro de uma perspectiva espiritual. O texto que a gente leu de Deuteronômio 8, se você observar o versículo 1, ele começa dizendo: todos os meus mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Ele está dizendo, todos os mandamentos que eu estou dizendo para você guardar, guarde. E não é guardar por guardar, mas é a tua palavra, guardei no meu coração para não pecar contra ti. Você vai ver no versículo 6, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. O Senhor está dizendo, guarda de novo. Aí você vai no versículo 11, está escrito, guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos. E mais uma vez, o Senhor está dizendo, não se esqueça. Por que será, talvez, que a gente tem que falar tanto de não se esqueça? Por que as pessoas estão voltadas tanto aos seus projetos? Por que as pessoas estão olhando muito para o seu próprio umbigo? Por que as pessoas estão aplicadas muito a quererem para si? Num mundo tão egoísta, numa realidade de vida tão voltada para o meu, para o particular, para o privado. E as pessoas desprezam o mandamento, as pessoas desprezam a voz do Senhor, o grito do Espírito de Deus, bradando dentro delas, dentro de nós, para que a gente possa romper com toda a prisão, com os cadeados, que muitas vezes nos deixam acorrentados nas mesmices da vida. Nas mesmices da vida. E o Senhor chama a atenção sobre o obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Jesus declara isso, Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele não fala a respeito de qualquer pessoa que supostamente se acha merecedor, que ache que tenha uma capacidade meritória de entrar no céu. Não fala disso. Ele não diz, ele não trata a respeito de puxa-saquismo, de bajulação. Ele fala de relacionamento. Não é só dizer Senhor, Senhor. Não é mudar tom de voz em oração. Ele fala de profundidade. Ele fala do seu íntimo. Ele fala no lugar mais reservado que qualquer pessoa tem diante de Deus, que é o coração. E esse está nu diante de Deus, completamente despido diante de Deus. Mas o comportamento das pessoas muitas vezes aponta para um tipo de projeção de supercrente para homem ver. Mas quando Deus olha para dentro, é sepulcro caiado, irmão. Eu falo disso na perspectiva de que os tempos se abreviam. Às vezes as pessoas querem se pautar pela denominação, por algum tipo de aparição, não sei, algo que elas possam mostrar para pessoas. Eu vejo muitas pessoas querendo aparecer para pessoas. A realidade é essa. E nós precisamos olhar para dentro. Eu tenho falado já há algum tempo a respeito disso, introspecção, olhar para dentro, olha para a sua vida, olha para dentro de você. Esse processo restaurador, e não importa se alguém diz assim, poxa, mas eu tenho vergonha. Não, vergonha maior é alguém expor o evangelho em querer mostrar aquilo que não é. Isso é desserviço. Isso é rechaçar o evangelho, isso é debochar do evangelho. Mas onde eu vejo um caminho restaurador, ao que a Bíblia diz assim, aquele que confessa e deixa o seu pecado, vai alcançar misericórdia. Tem porventura o Senhor maior prazer em que se obedeça a sua palavra? Ou melhor em sacrifício do que se obedeça a sua palavra? Porque é melhor obedecer do que sacrificar.
quando o sacrifício era algo também vistoso aos olhos dos homens, quando sacrificar mostrava que alguém tinha intimidade com Deus, alguém quer aparecer. Saul quis aparecer. Saul precisava se mostrar para o seu exército, Saul precisava se mostrar para o seu povo, para o seu reino, o seu governo, que ele é um cara que podia até sacrificar, já que o sacerdote não apareceu, já que alguém que tinha a incumbência não apareceu, Samuel está atrasado, então vamos fazer. O que importa é fazer, não importa se está transgredindo alguma coisa, o importante é fazer. Isso vai ficar bonito para as pessoas verem, tem alguém que está queimando o sacrifício. Nos dias de hoje, a coisa é mais ou menos parecida com: não importa se Deus vai se agradar, importa saber se alguém vai achar que isso é legal, que isso é bonito. Não se esqueça do Senhor. Não se esqueça do Senhor. A gente precisa resgatar, recuperar os fundamentos da fé, os fundamentos do cristianismo. O simplesmente parar, ler a Bíblia, o simplesmente parar, dizer: Senhor, olha, eu estou dando um tempo na minha rotina tão agitada, tão estressante, tão movimentada, porque eu não vou ser um ser humano, não vou ser um homem pujante, eu não vou ser uma mulher de expressão, se eu não tiver o Senhor. Eu vou ser somente uma casca, e muita gente tem vivido como uma casca. Muita gente tem vivido apenas com a aparência de algo que não é, mas tem carregado um vazio absurdo no seu interior, só porque tem se esquecido. Só porque tem se esquecido. Isso é rudimento, irmão, da fé. Isso é fundamento. Relacionamento com Deus. Grande parte do seu relacionamento com Deus, você vai precisar gerir, você vai precisar gerenciar. É importante as atividades, os eventos, é importante você se municiar de conhecimento, se aprofundar em outros aprendizados. Mas qualquer pessoa que não se enche da presença de Deus é apenas uma estrutura falida, completamente oca e desprovida daquilo que realmente importa e que gera vida e que produz vida. Jesus diz de forma muito clara e enfática o que é expressar amor por Ele, porque dizer que ama a Deus, dizer que ama ao Senhor Jesus, talvez seja uma frase pronta na boca de um monte de gente. João capítulo 14, versículos 23 e 24, se alguém me ama, guardará minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para Ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, está muito claro. Ele completa dizendo: ora, a palavra que eu vi não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Jesus está dizendo, se você quer desfrutar do amor, não viva esse amor superficial, fictício, de muita gente que mantém nos seus lábios, mantém na sua boca, mas apenas da boca para fora. Às vezes a boca fala daquilo que só a boca quer falar mesmo, não é nem do que o coração está cheio. Obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Quantas condições as pessoas estão impondo para cumprimento das Escrituras? Quantas interpretações as pessoas estão fazendo das Escrituras? Quantas interpretações? Que evangelho customizado a gente tem vivido? Para que se pegue um texto para validar o erro, apenas porque se pegou uma frase, um texto, um versículo isolado, para tentar validar algo que está errado. Você vai encontrar no ambiente da internet, você vai encontrar discussão para tudo que é tipo. Eu acho interessante quando as pessoas entram em algumas polêmicas teológicas. Mas eu digo que avançar ou aprofundar em polêmicas teológicas, talvez isso não se constitua como algo que vai te aproximar mais de Deus. Quando alguém vai discutir, será que a minha visão de arrebatamento é antes ou depois da tribulação? A gente vai chegar a algumas conclusões, a gente vai chegar a uma determinada visão, um entendimento, e a gente vai definir, vai dizer, eu acho que é por aqui, eu entendo que é por aqui, eu compreendo, para mim está muito claro que é por esse caminho.
Mas aí eu pergunto, e se não for? Significa dizer que alguém gastou todas as suas energias num debate para saber se é antes ou depois de um relacionamento. Porque se for antes ou depois, só vai para o céu alguém que guarda o relacionamento, irmão. Então o que de fato é importante? O que de fato é importante? No final das contas, o que é necessário? Guarde a palavra. Obedeça a palavra. Maior prazer está em você obedecer a palavra. E eu vou dizer uma coisa: dentro de um coração obstinado do ser humano, cheio de vaidades e cheio de construções próprias e de tradições sustentadas ao longo de gerações ou dos seus antepassados, talvez seja a maior dificuldade alguém dizer: eu tenho que destronar tudo isso que eu ergui na minha vida ao longo do tempo e dizer: Jesus reina. No final das contas, a gente vai ter que parar e dizer assim: Jesus reina. Reina, Senhor. Reina na minha alma. Reina na minha vida. Reina no meu coração. Reina, Senhor. Para que eu não esteja tirando o governo e a autoridade do Senhor, achando supostamente que eu estou vivendo uma vida límpida, transparente, uma vida sem transgressão. Abra minha boca para declarar o amor de Deus, a glória de Deus, e isso é apenas uma fachada, quando na verdade o fundamento não está posto. Está escrito que ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, que é Jesus Cristo. Quando o fundamento de Jesus Cristo é posto, eu entendo que nada pode ser erguido em cima de um bom fundamento que não tenha por pressuposição uma boa construção. Entende isso? O que eu quero dizer é assim: se você entende a importância do fundamento, você vai entender a importância do que construir sobre ele. Se você entende a importância de Deus na sua vida, você vai entender a importância de viver uma vida em Deus todos os dias. Se você guardar como lembrança, eu comecei falando a respeito disso, das nossas lembranças, guardamos as coisas que são importantes. Elas nos conectam a um passado que foi marcante, de alguma forma foi marcante. Aí você vai se lembrar de quando você entregou sua vida para Jesus Cristo. Foi um bom momento. Você vai se lembrar do dia do seu casamento, foi um bom momento. Ou alguém que não teve uma boa experiência no relacionamento conjugal vai se lembrar de alguma coisa ruim também. Mas a gente gerencia esse negócio. Traga à sua lembrança aquilo que te traz esperança. E lembrar de obedecer vai te trazer experiências e esperanças contínuas. Vai te trazer momentos rotineiros. Eu tenho algo novo para viver. Eu não sei você, mas cada dia de vida eu vivo como se fosse o mais precioso dos dias, o mais especial dos dias. E eu vou dizer para você, o agora para mim é o melhor dia da minha vida. Eu vou deixar que amanhã seja o dia para se constituir então como o melhor dia, deixando o dia de hoje em segundo lugar. Mas esse dia só vai ser bom se você souber que ele estará pautado na palavra. Que ele vai estar pautado na palavra. Na palavra. Se pega o versículo 2, o Senhor dizendo: lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Ele fala para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. Versículo 3, te humilhou, te deixou ter fome. A Bíblia está falando de você se lembrar, lembra, recorda. Relacionamento com Deus a gente precisa recordar. Obedecer a palavra fundamental. Agora recorda de tudo. O que Deus te permitiu experimentar? O que é que você tem desfrutado? O que Deus te deu hoje, irmão, hein? O que Deus te deu hoje? Deus te deu uma vida para você usufruir, desfrutar, para você andar? Ou Ele te deu hoje uma sepultura? Não, Ele não te deu uma sepultura. Ele te deu um bem-estar, Ele te deu uma boa condição. Ele te deu resiliência.
E Ele te dá a resiliência, Ele te dá a capacidade para você se reerguer, você se levantar, vai para cima, irmão. Descobri que nessa vida eu não tenho medo mais de nada. Porque viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Então está tudo certo. Eu quero viver segundo a vontade de Deus. Às vezes as pessoas acham assim, será que as pessoas têm necessidade? Será que o bispo Cláudio lá tem alguma necessidade e tal? E tem algo especial na minha vida, que tem umas 2 semanas que eu estou colocando diante de Deus. Senhor, vai ser, não vai ser, faz desse jeito, faz dessa forma. Aí quando eu me vejo meio que mergulhado nesse negócio, nessa tomada de decisão, eu estou assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que é que eu faço? Para cá, para ali, para colar. E aí eu me dou conta assim, peraí, acorda, ei. Está perdendo tempo. Está esquentando a cabeça à toa. Aí quando acontece isso, eu digo, Senhor, me mostra como um termômetro que aponta até onde eu devo ir, para que eu não avance além do que eu devo avançar. O que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer, mas se eu transpor o meu limite, eu posso estar invadindo uma seara que é tua, e eu posso querer me assenhorar de mim mesmo, e eu quero definir algo para mim, segundo a minha vontade, e eu tenho colocado isso diante de Deus. Digo, Senhor, mostra, faz acontecer, me mostra até onde eu devo ir, a partir desse limite, faz as coisas aparecerem, eu quero ver, eu quero desfrutar de sinais, Pai. Eu quero abrir a Bíblia e ver o Senhor falando comigo, e de uma forma clara. Eu quero, Senhor, ligar uma canção e ouvir a estrofe da música, dizendo aquilo que é algo da parte do Senhor. Oh Deus, eu quero desfrutar de alguém que mande uma mensagem para mim. Quando essa mensagem chegar, eu vou entender que não seria de outra forma, senão o Senhor falando. Desfrutar de momentos com Deus, desfrutar da profundidade, desfrutar do entendimento, desfrutar da presença dEle, desfrutar de tudo. E aí Ele te faz lembrar de todas as coisas, recorda dessas coisas. Recorda como algo tão especial que Deus te permitiu viver, daquilo que você usufruiu, daquilo que você desfrutou. Recorda disso. Traz a lembrança, ainda que você esteja repetindo coisas que você já sabe, mas é bom. Como é bom a gente falar de testemunhos de vida. Trabalho do Juventude Profética na manhã de hoje, na escola bíblica, testemunhos. Como é bom a gente lembrar de tudo que a gente já viveu na presença de Deus. Como é bom a gente recordar de todas as experiências. O Senhor vai lembrando Israel, dizendo, olha, não se envelheceu a tua veste sobre ti. Como se isso talvez pudesse parecer para muitos algo irrelevante. Como é que alguém ao longo de 40 anos não precisa trocar de roupa, irmão? Não ia nem encontrar shopping no deserto. A lojinha, vamos ali na lojinha da irmã ali para trocar de roupa. 40 anos no deserto. Minimamente a gente está falando de alguém com 40 anos, no mínimo 40 anos, que tenha chegado até então com vida. Imagina, alguém com idade menor, alguém que nasceu no meio do caminho. Mas está falando de alguém que pode ter chegado aos 40 anos, ou avançado além dos 40, independente de qualquer coisa, uma distância. A gente está falando de uma etapa de 40 anos, precisou trocar de veste. Quem é que não precisa trocar de roupa, irmão? O Senhor está lembrando Israel, assim Deus fez com você. A sua veste não se envelheceu sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. O pé inchado diz respeito ao calçado apertado, irmão. Não é por ter andado demais, não. O andar demais também faz inchar pé. Mas o pé inchado aí é alguém que calça um sapato que é menor do que o tamanho do pé. Faz essa experiência. Você vai conseguir ficar 5 minutos. Vai doer até o juízo, até o centro da cabeça vai doer. Alguém que ficar por muito tempo enfiado com o pé num sapato menor. Deus está lembrando Israel dizendo,
Deus não permitiu que o seu pé se inchasse. Em outras palavras, está dizendo assim: eu dei extensão e acomodei o seu pé no tamanho de calçado que você podia usar e que tinha a condição, a necessidade de usar. Será que alguém olha isso com tanta naturalidade, como se não fosse manifestação sobrenatural de Deus? Como se não fosse um sinal claro da presença de Deus, da direção de Deus? Quanta coisa o Senhor tem feito. Quanta coisa Deus tem feito na sua vida, irmão. Salmo 126, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Eu queria perguntar, mas vou perguntar assim mesmo. Só levanta a mão, quem já viu uma experiência com Deus, umazinha, levanta a mão assim, levanta. Ainda que seja uma, você vai lembrar que foi Deus. Você vai lembrar que foi Deus. E se a partir de agora você começar a lembrar talvez dessa única experiência, desse único momento, e você começar a se lembrar dele como se fosse o seu grande troféu, porque na verdade ele é. Na verdade ele é o seu grande troféu. Saber que isso diz respeito a um relacionamento. Saber que isso diz respeito a algo que Deus faz porque Ele se importa com você. Você pegar a história de Gideão e ver como Deus levanta Gideão, deixa eu saber se é isso mesmo. Mas logo a minha tribo e eu, por que eu? Faz a prova com Deus, e Ele faz a prova. Pega o novelo ali de lã, o bolo de lã, e aí Ele coloca no meio do sereno da madrugada. Se no dia seguinte o chão, o piso estiver encharcado, o bolo de lã estiver seco, eu sei que foi o Senhor. Aí alguém vai pensar assim: pô, não tem como, porque o mesmo sereno, o mesmo orvalho que cai sobre o chão, cai no bolo de lã. Mas só porque Deus quer mostrar que Ele está nesse negócio, Ele deixa o chão encharcar e o bolo de lã está seco. Aí Gideão diz assim: ainda tudo bem, Deus, já entendi, é o Senhor, mas faz de novo. Não sei se Ele gostou desse negócio. Faz de novo, agora vamos inverter, Deus. Eu não sei até que ponto era dúvida de Gideão, ou era prazer em ver o Senhor fazendo sinais, mostrando sinais. E é gostoso você ver Deus sinalizando. É relacionamento. Eu imagino Adão no Éden. Imagino Deus conversando com ele à tardinha, na viração do dia, e Deus se relacionando, conversando, alimentando intimidade, profundidade, comunhão com Adão. E num dado momento de insanidade, isso diz muito respeito à nossa postura, o nosso comportamento. Em algum momento de insanidade, a gente acaba trocando a oportunidade do relacionamento, da comunhão, por qualquer outra coisa que esse mundo ofereça. Desobedecer para Eva e para Adão foi o prato cheio para que eles deixassem de lado algo de tão grande valor, de tamanha expressão. Não deixe o lugar que você está, irmão, por nada. O lugar da comunhão com Deus, não deixa esse lugar por nada. A sua posição de relacionamento com Deus, não deixa por nada, irmão. Não tem nada que vai compensar. Não tem conquista financeira, não tem conquista profissional. Não estou dizendo que é para você não avançar em ser melhor, em alcançar projetos. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas deixam e usam como desculpa que os seus projetos pessoais, eles sufocam o projeto de Deus. Não deixa. Seja o melhor de Deus nessa terra. Desfrute da excelência, da glória e do poder de Deus nessa terra. Faça diferente do que Adão fez em desobediência a Deus no Éden, quando ele entendeu que era melhor desobedecer em realizar algo que o coração dele desejou, o seu momento de insanidade, mas recobre a sua melhor condição em entender, e aí você vai recuperar isso, lembrando, recordando, e você vai entender o quanto é importante ser obediente. Obedeça. Quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração.
Não deixe que o seu coração, ele se feche, ele trave. Mas é a sua vida diante do Pai. É a sua vida diante de Deus. É a sua história diante de Deus. O Senhor instruindo Israel. Tudo isso, para que você reconheça quem é Deus na sua vida. Tudo isso para que você reconheça quem é Deus na sua vida. E ele continua dizendo, então, olha, para que você não se esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, versículo 11. Para que porventura, vendo tu comida, ou estando farto, versículo 12. Edificando, ou tendo edificado boas casas, habitando-as, tendo aumentado vacas, ovelhas, ou se aumentar recursos financeiros, ouro e prata, multiplicar tudo que tem, versículo 14, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Nada pode tirar o lugar de Deus do seu coração, e nada pode ocupar o seu lugar no coração de Deus. Nada. Se você se lembrar disso, você vai saber que se em algum momento você se afastar da presença dele, vai ficar um lugar vazio, porque Deus nunca vai colocar ninguém no lugar que é seu. Você vai deixar o lugar vazio, mas Deus nunca vai colocar no seu lugar uma outra pessoa, uma outra alguém. O seu lugar está guardado no coração de Deus. E Deus espera que o lugar dele esteja guardado no seu coração. Nunca se esqueça, nunca se esqueça. Avançarão seus dias, se sucederão os dias. As experiências de vida, elas terão continuidade. Cada um de nós, num direcionamento muito próprio, muito pessoal, muito particular, de acordo com as escolhas, decisões, de acordo com a direção de cada um. Mas em todas elas, o Senhor, ele abre o canal de comunicação e relacionamento para que a gente saiba que em todas essas direções nós só seremos bem-sucedidos se Ele estiver conosco. Amém? Louvado seja Deus.